A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Isaías 54, do versículo 2 e 3. Há um mover de Deus sobre nós nesses últimos dias, e a igreja do Senhor Jesus crescerá como nunca antes. Mas eu quero te falar nesse dia que o grande segredo para essa explosão será o derramar do Espírito e a multiplicação das nossas células. Há um despertamento espiritual que está levando muitas pessoas ao redor do mundo a deixarem o comodismo e a se envolverem com tudo na obra de Deus. E isso traz a necessidade de que a igreja prepare as suas estruturas para isso, e para que também individualmente cada cristão se posicione a sua vida de maneira a corresponder ao chamado do Pai, porque a promessa de Deus, o chamado de Deus para nós como filhos é real. Ele nos chamou para darmos muito fruto. É isso que a Bíblia diz lá em João 15, versículo 8. Nós fomos chamados para isso. E nesse tempo, o Espírito Santo tem liberado sobre a igreja uma unção de multiplicação, a mesma que ele deu para Abraão. O seu propósito é nos fazer pais e mães de uma multidão incontável. Lá em Gênesis 13, diz assim, no versículo 16: tornarei a tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Aleluia, glória ao teu nome. Por muito tempo a obra de Deus era feita somente por algumas pessoas do corpo de Cristo, do rebanho, mas nesses dias Deus tem despertado todo o corpo e tem convocado todos para um ministério muito frutífero. E a palavra de Deus lá em Isaías está nos alertando para nos prepararmos para o crescimento. O Senhor disse lá, olha lá em Isaías: alarga o espaço da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Está lá em Isaías 54, 2. Isso fala de aumentar a estrutura, tanto da igreja como um todo, como também a vida pessoal de cada um individualmente. Esses são dias de muito trabalho, de ganhar, de evangelizar, de treinar, de preparar pessoas. Isso consome, nós sabemos que isso consome tempo, consome esforço, mas somente aqueles que se derem por completo vão alcançar um sucesso extraordinário nesse ministério que Deus tem nos dado. Então, como nós fomos chamados para frutificar e desempenhar esse ministério, eu quero incentivar você a deixar o Espírito Santo trazer esse ânimo especial sobre a sua vida, sabe? Quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós cremos naquilo que Ele está dizendo, que Ele está determinando na sua palavra, então aquele ânimo nos envolve, e a tendência é desejarmos nos envolver cada vez mais, e isso nos faz a obra de Deus prosperar, faz a obra de Deus avançar, pois nos sentimos entusiasmados e nos sentimos incendiados, sabe? Nos sentimos privilegiados e nos envolver e nos dar totalmente pela obra de Deus, sabe? Isso produz um prazer no interior, sabe? Que vai aumentando, pois você vai vendo os frutos do trabalho de Deus. Nós vamos vendo a mão do Senhor operando, pois a obra de Deus precisa ser feita com alegria, com prazer, com entusiasmo, com dedicação, com paixão, com amor. E a palavra de Deus diz que é para nós alargarmos a nossa tenda, quer dizer, nos prepararmos. Nós temos que nos preparar como corpo e individualmente nos preparar para o crescimento. Você, individualmente, como membro do corpo de Cristo, precisa
precisa também se preparar para o crescimento que Deus está falando, para o crescimento que Deus está dizendo na sua palavra, pois Ele te chamou para ser frutífero, Ele não te chamou para ser estéril, Ele te chamou para ser um cristão que dá muito fruto. É isso que a palavra diz. Ele diz que aquele que está conectado com Jesus, esse dá muito fruto. E lá em Isaías, a Bíblia diz que nessa promessa que ele dá a Isaías de frutificação, uma das coisas que Deus adverte, que ele alerta, que ele nos diz firma bem as suas estacas. Significa que essa obra ela não pode ser feita também só no entusiasmo das dimensões da tenda. Nós precisamos ter estacas firmes para a tenda não cair, para não cair na nossa cabeça. E sabe o que são essas estacas? São as estruturas, a estrutura, aquilo que sustenta a tenda. Quanto maior é a tenda, mais firme precisa ser essas estacas. E eu quero te falar o que isso tem a ver com a nossa vida pessoal, com a nossa vida espiritual. Significa que as estacas são as nossas posturas que precisamos ter como prioridade na nossa vida. Se queremos crescer, se desejamos avançar no reino de Deus, se desejamos experimentar dessa promessa de frutificação, ter estacas significa o posicionamento que vai possibilitar mesmo o crescimento espiritual sem perigo, sem fracasso no futuro. Sabe, isso diz respeito. Que estacas são essas? É a nossa vida de devocional, é a nossa vida familiar, é a nossa vida de santidade, é a cobertura espiritual. Se essas estacas, essas verdades não forem prioridade, então não conseguiremos nos preparar para o crescimento. Então, antes de Deus nos chamar para fazer coisas, Deus nos chama para estarmos com Ele. Antes do serviço vem o relacionamento. O sonho de Deus não é ter muitos servos. O sonho de Deus, lembra lá em Romanos, é ter muitos filhos. Portanto, a prioridade da nossa vida deve ser a comunhão com o Espírito Santo, com o Pai, através de Jesus. Em outras palavras, Deus espera que a nossa prioridade seja nos fechar num lugar secreto todos os dias para estarmos com Ele em adoração, em oração, em meditação da palavra, em reflexão, em estudo, e tenhamos um momento com Ele de relacionamento. Só assim seremos filhos. Isso é firmar estaca. Isso é posicionamento de quem entendeu e deseja desfrutar do crescimento. Não tem outro caminho. Não pense que você vai crescer sem firmar a sua estaca. Não tem como. A palavra de Deus diz que sem estaca não tem como alargar a tenda, não tem como crescer, não tem como. Então, se você negocia o seu tempo com Deus, com outras coisas, com outros afazeres, você nunca vai desfrutar do verdadeiro crescimento. E aí você pode cair na condenação, cair no julgamento, se condenando porque que não cresce, procurando um erro em você mesmo, porque não avança, porque não prospera. Mas falta o conectar-se com Jesus, estar ligado à videira verdadeira na qual corre a seiva, que produz os frutos, muito fruto. Então, quero falar para você, nesse dia, Deus está nos chamando a firmarmos as nossas estacas. Nós podemos ver que homens e mulheres de Deus que cresceram, que avançaram, foram homens que priorizaram Deus e colocaram Deus como prioridade na sua vida em tudo. Pessoas que construíram altares. Jesus mesmo não abria mão do seu momento a sós com Deus, mesmo que uma multidão cheia de necessidades o pressionasse, mesmo assim ele parava para se envolver com Deus. Lembra de Marta e Maria que faziam muitas coisas e Jesus diz que a melhor parte foi aquela que parou tudo para ouvir Jesus. Então isso, nós somos tentados todos os dias a fazer coisas e nunca parar.
lugar para Deus. Vigie, firma a tua estaca se você deseja crescer, porque o ministério é exigente. E à medida que nós frutificamos, que nós ganhamos vidas, que nós vamos formando discípulos, nós vamos nos desgastando, tanto fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque nós temos desafios, há batalhas espirituais que nós estamos lutando. Então nós temos que dar de nós, mas também nós precisamos receber. E o segredo disso é estar aí na fonte todos os dias. Antes de realizar qualquer obra para Deus, nós precisamos estar conectados à fonte, que é Jesus. Pois é a fonte que nos vai dar recursos, que vai repor nossas energias, que vai nos alinhar naquilo que quando estamos fora, quando não estamos, que vai renovar as nossas forças, sabe? Então nós precisamos estar conectados a essa fonte de água viva. Então, se você não consegue parar para buscar na fonte que é Jesus, para buscar na fonte que é o Espírito Santo, uma hora você se sente cansado, uma hora você se sente pressionado, uma hora você se sente acusado, você cai nos pecados que você imaginava que não cairia mais, sabe? Você se desvia, você se torna frio, você se torna distante, sabe? Os problemas vêm, você não consegue reagir, você se torna passivo. Então não tem como realizar a obra de Deus se essa estaca não for bem firmada dentro de você. Tempo de Deus, tempo de buscar na fonte, não posso negociar de forma nenhuma, pois o meu tempo e o lugar é santificado, é separado para Deus. Jesus nos ensinou que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta atrás de nós. E a ênfase não é o quarto, mas a ênfase é a exclusividade para Deus. O fechar a porta significa separar-se exclusivamente para o Senhor. Portanto, então é fundamental que diariamente eu e você possamos ir para um lugar onde nós estaremos a sós com Deus. Mas isso e santificar esse tempo e separar esse tempo para isso. Muitos fazem o propósito de orar, gastam alguns minutos, mas depois quebram aquela corrente, quebram aquele período. Começa hoje, mas amanhã não consegue continuar. Então nós precisamos santificar aquele tempo. Olha, todos os dias esse tempo aqui é de Deus. É o tempo de eu me conectar, de eu ouvir a sua voz, nem que seja para ficar quietinho, ouvindo e deixando Deus falar no seu coração, deixando Deus falar no seu espírito, sabe? Não só orar e sair correndo, mas gastar um tempo ali contemplando o Senhor, sabe? Sendo renovado por Deus. Então, separe um tempo, consagre um período da sua vida e permaneça ali à disposição de Deus, mesmo que seja esperando nele. Firma essa estaca, porque Deus quer te fazer crescer. Deus quer te fazer crescer. Firma essa estaca. Firma a estaca da família, firma a estaca da santidade na sua vida, sabe? Firma a estaca da cobertura espiritual, sabe? Para que você possa crescer. Em nome de Jesus, eu quero orar para que Deus manifeste o seu poder sobre você e te leve nesses dias a voltar, a se consagrar completamente para esse tempo de crescimento. Deus está dizendo: firma as estacas. Alonga, estica a tua tenda. Ele fala porque transbordarás para a direita e para a esquerda, mas ele diz: mas firma bem as suas estacas. Deus nos chama nesses dias a firmarmos bem as nossas estacas e nos prepararmos para o crescimento. Aleluia, glória a Deus.